isso não precisa necessariamente ser feito acompanhado de torcida contra o país. E eu não vou mudar a minha opinião. Para mim, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é antipatriota, é inimigo deste Brasil que ele não queria, que ele não quer. Se não quer, Roberto Campos Neto, com todo respeito, e interprete como quiser a minha frase, vá para a Punta del Este, suma de nosso país. Agradecidíssimo. Pela ordem, aliás, uma parte, se o senador, meu querido amigo senador, evidente, me permitir. Uma parte ao senador. Evidente, Girão, querido, até te agradeço pela troca, mais uma vez. Não, que é isso. Eu queria, senador Cajuru, cumprimentar você, todos os colegas aqui, nosso presidente, senador Chico Rodrigues, senador Humberto Costa, aqui presente também. Queria relembrar que nós chegamos juntos aqui em 2019 e uma das primeiras propostas assim, que nós encaramos naquele ano, né, eu acho que foi, e foi, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, importantíssimo para o Brasil, nós votamos na época, foi a independência do Banco Central. Eu, inclusive. Inclusive o senhor votou e nós tivemos um debate amplo aqui, tanto nas comissões como no plenário do Senado Federal. O senador Plínio Valério, do Amazonas, teve um papel decisivo naquele debate, porque ele foi o condutor de forma muito, com muita conciliação para encontrar um caminho equilibrado, justo, colocando o Brasil no mapa de países que fizeram esse processo de autonomia do banco, e eu vejo que foi muito positivo. Eu acredito que esse é um papel que nós devemos seguir. Inclusive, eu entrei com a PEC também, não sei se o senhor lembra, em 2020, com relação à autonomia da Polícia Federal também. Me lembro. Né? Acredito até que o senhor também assinou na época. Nós, já no governo anterior, fizemos isso, e eu acho que isso é bom para a instituição. Ela protege a instituição de certas interferências, tanto na questão importante da Polícia Federal, como também no Banco Central. Eu vejo que o trabalho, e aí permita-me discordar, senador Cajuru, o trabalho que vem fazendo o doutor Roberto Campos Neto é um trabalho importante para o Brasil. Acredito que esse país, eu não sei como estaria hoje, se estaria ainda de pé, se não tivesse essa autonomia do Banco Central, porque o governo Lula tem sido muito perdulário, muito irresponsável com o dinheiro do pagador de impostos, gastando à torta e à direita com quase 3 bilhões de reais de jatinho, de viagem internacional, de consumo aqui, coisas estratosféricas, decretando sigilo, criticou o governo anterior, e eu critiquei também na época, que se fazia sigilo de certas coisas e continua decretando sigilo em gastos e uma série de situações. E como o exemplo vem de cima, a gente já vê aí o próprio STF, o Tribunal de Contas, decretando sigilo também. E foi eleito, pela informação que a gente teve aqui meses atrás, trazido por colegas, o Banco Central mais proeminente do mundo, né? Ganhou inclusive prêmio do melhor Banco Central do mundo, Banco Central brasileiro. E eu acho que certas coisas não acontecem por acaso, torço para que dê certo. Eu vi até uma entrevista, eu estava relendo aqui, do Armínio Fraga, que falou recentemente numa entrevista, que ele coloca aqui que no jornal Folha de São Paulo, no sábado agora, Fraga afirmou que uma mudança equivocada na presidência do Banco Central poderia resultar num fiasco político do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, poderia agravar, na verdade, porque nós já vivemos um fiasco, com todo respeito a quem pensa diferente desse governo, um governo que na semana passada perdeu tudo,
Foi derrota em cima de derrota no Congresso Nacional, né? E assim, foi inclusive percebido lá no meu estado, no Ceará, as pessoas conversando, olha, poxa, que vitórias que a oposição teve em favor da família, em favor da vida, contra a questão da censura, né? Sobre também a questão que nós tivemos aqui na semana passada, que foram vitórias extraordinárias aí no campo de vista, no campo político, né, da oposição, né? Então, assim, sem falar na saidinha, também do fim da saidinha, que nós derrubamos o veto do presidente Lula e esperamos que o Supremo Tribunal Federal tenha juízo com relação a isso, de respeitar o que essa casa já fez algumas vezes. Então, só para fazer essa ponderação, respeito seu posicionamento, mas não podia deixar de fazer esse contraponto. Muito obrigado. Que isso. Senador Eduardo Jurão, a gente sempre teve discordância respeitosa, né? E nunca vamos mudar essa relação. Eu vou sempre lutar aqui por aquela frase que, para discordar de um companheiro, eu não preciso desqualificá-lo. Essa desqualificação ao governo Lula é o maior ponto de discórdia entre nós dois. Para mim, o adjetivo perdulário não cabe no governo Lula. E não tem como não enxergar que a economia está melhorando, que está havendo emprego. Tudo aqui que eu informei, que não é o Cajuru que informou, quem está informando é o IBGE. Com relação ao Banco Central, eu entendo a sua posição, a independência do banco. Agora, o presidente, ele não tem que ser nem independente, ele tem que ser isento, não importa quem é o presidente. E está claro que ele é anti-Lula, ele tem total ódio do presidente Lula e do PT. Ele é ultradireita. E eu não tenho nada com quem é ultradireita, desde que não seja contra o Brasil. O problema dele é que ele está sendo contra o Brasil no governo Lula. Não tem cabimento você concordar com essa taxa. Ela está nas mãos dele para destruir o Brasil, é o que ele quer. A sorte é que nós temos um ministro da Economia com a capacidade do Haddad. E aqui eu concluo com uma frase que eu não sei se alguém chegou a ver. O nosso querido Humberto Costa, que é acompanhador de mídia, deve ser conhecedor do talento e do brasileiro que é o ator Wagner Moura. E eu estava vendo um vídeo dele ontem. Ele disparou uma preciosidade do Frei Beto. Declaração do Frei Beto. O presidente Lula está com duas tornozeleiras, uma do Banco Central e outra do Congresso Nacional. E aí, nesse ponto, essa casa, inclusive, é diferente da outra. Porque a outra, vamos falar a verdade, a outra, em sua maior parte, é uma jogatina. A outra quer tornar o presidente Lula refém, como tornou Jair Bolsonaro refém também, lá atrás. Ele passou pela mesma situação, Jair Bolsonaro. E a Câmara, ela negocia, essa é a verdade. Então, o Congresso Nacional está com uma tornozeleira no Lula e o Banco Central também. É o que eu penso, respeito a sua opinião, deixe o brasileiro pensar como ele quiser, né? E a gente esperar que haja pelo menos um bom senso por parte dos dois lados e que haja harmonia. Brasil e Banco Central precisam conviver juntos e nunca separados. Agradecidíssimo, presidente. Senador Jorge Cajuru, Vossa Excelência, isso aí na verdade, essa casa é a casa do dissenso e do consenso, né? Então, posições muitas vezes antagônicas em relação a determinados temas, elas fazem parte exatamente da democracia. E a gente vê aqui, em uma linha diametralmente oposta, o conceito em relação a esse tema, Banco Central, que o senador Jorge Cajuru faz, e o senador Eduardo Girão, no outro extremo, na verdade, tem a sua defesa. Portanto, isso realmente é o que é magnífico na democracia, né? Exatamente, eu digo sempre que política é a convivência dos contrários, e não a exclusão, o conflito, o acirramento de ânimos, etc. Então, são juízes de valores que estão realmente aí sendo interpretados
por nós, parlamentares, mas que a sociedade é a caixa de ressonância. Quem nos assiste, quem nos ouve, quem nos lê nos veículos de comunicação escrita, etc., é quem vai avaliar o conceito de cada um, né? Nós entendemos essa posição, que Vossa Excelência defende também, né? Mas, obviamente, eu digo sempre que é exatamente o preço da nossa democracia. Continuando. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.